também aos 4 homens presentes. Eu queria dizer que daqueles modelos que inicialmente a maioria política apresentou, claramente que o que está mais próximo da educação inclusiva é aquele em que nós temos um tronco comum, obviamente, mais debilitado. A ideia da educação inclusiva tem muito a ver com isso, como é que nós podemos diferenciar dentro de espaços que são comuns, não é? Porque a diferenciação existe a diferenciação das escolas, existe a diferenciação dentro da escola. A questão é, será possível fazer a diferenciação dentro da classe ou dentro do mesmo grupo? E a questão da educação inclusiva, quando nós falamos em qualidade da educação inclusiva, tem muito a ver com isso, com a diferenciação que se pode fazer dentro de grupos que são heterogéneos. Olha, a primeira questão, eu estava a lembrar aqui de uma história, desculpe, ela é uma coisa um bocado iconoclasta, mas eu tenho que contar para introduzir o que vou dizer. Quando eu estava eu fiz o serviço militar obrigatório, e eu era oficial e tinha uma companhia que ia dar instrução, cuidado, nem eles sabíamos o que havíamos de fazer, mas fazíamos uma instrução. E então havia uma parte em que nós tínhamos que falar sobre temas do cotidiano. E um dia eu elegi, porque tinha vindo no jornal, um tema da violência dos homens contra as mulheres. E então fizemos aquilo em área durante não sei quanto tempo, 100 homens sentados, 100 rapazes sentados a ouvirem ali eu a dizer, a falar, a pregar, que parecia impossível, como é que há homens que batem nas mulheres, que não sei o quê. Então, depois de eu ter pregado, para aí 45 minutos, tocou para o almoço. E os meus bravos soldados saíram para o almoço e um deles ficou para trás e disse-me assim: ó meu alferes, eu estou completamente de acordo. Sabe que eu também, à minha mulher, dou-lhe assim uma bofetada por outra, mas bater, não gosto. Fiquei chocado com aquilo que eu percebi. Aqui está como se perde em 45 minutos, não é? Aqui está como se perde. Ele disse que eu, assim, bater, não gosto. Uma bofetada por outra, assim, ela está a falar, para cuidar. E eu estava-me a lembrar disto, porque o meu ando nas escolas dá a ideia que eu às vezes ando a pregar para estes soldados. Isto é, que bater não gosto, mas e muitas vezes, obviamente, nós desenvolvemos uma lógica que tem a ver com o conhecimento que nós temos das ciências de educação, a dizer, parece, como dizia há pouco o Sérgio, muito veementemente, que é uma redonda estupidez considerar que nós podemos ensinar da mesma maneira pessoas que são tão diferentes, não é? Mas depois de dizer isto, a falar da diferenciação, as pessoas continuam a falar da homogeneidade, de turmas homogéneas, como é que se constituem turmas homogéneas. Isto é tão interessante que, se vocês repararem, até a própria educação especial acabou por pegar o vírus ébola da homogeneidade. Isto é, o que nós procuramos fazer na educação especial é ver se conseguimos ter um conjunto de 6 alunos para fazer uma unidade para os conseguir ensinar da mesma maneira. Isto foi uma doença. Isto é uma doença. Realmente, me parece que dá a ideia que nós não conseguimos entender o que é a diferença se não a esmagarmos, se não a pusermos debaixo da prensa, se não fizermos o tijolo. Quando fazemos o tijolo, ok, já entendi, não é? Tu tens, é como a questão do diagnóstico, que se dizia muitas vezes em relação aos meninos, o que é que ele tem, afinal? Sabe que eu não consigo ensiná-lo a ler, porque eu não sei o que ele tem. Eu pensei que fosse o IRS, mas não é. O que é que ele tem? Não, o que é que ele tem? Qual é o diagnóstico? Ele tem diplegia espástica com ataxia distal. Agora já o posso ensinar a ler. Esta ânsia que nós temos da questão do que é a homogeneidade e, sobretudo, colocar as pessoas em categorias. Isto leva-nos a uma conversa longa, porque talvez isto tenha a ver com a forma, não só como nós fomos ensinados, mas também como nós desenvolvemos a nossa própria cognição com esta importância das categorias. É um tema interessante, mas que não caberia para aqui. Portanto, a primeira decalagem que há entre o que nós procuramos dizer ao nível do que é o conhecimento, o que é o trabalho claro das escolas, a primeira é sobre esta. Há uns que pregam a questão da diferenciação e outras pessoas que procuram a norma e a homogeneidade. Depois há pessoas que dizem que o importante da escola é a educação e a aprendizagem, a importância da aprendizagem. E eu, uma vez que a minha filha está connosco hoje, posso-vos contar que eu fui no outro dia a uma reunião, a semana passada, fui a uma reunião, e nessa reunião a professora disse aos pais, trouxeram papel e caneta, nós pusemos ali à espera e ouvimos a lista das avaliações até ao final de março.
não, 24, 25, ó, Sr. Professor, desculpa outra vez, repetiu, nós escrevemos todos isto. No final, há um pai que perguntou: a senhora diretora de turma também tem alguma visita de estudo? E ela disse: não, nós este ano não temos isso. Próximo. E o principal é realmente, quer dizer, como é que toda a escola, com aquele grupo de professores, se conseguiu mobilizar para encontrar esta estrutura, esta teia avaliativa até o final de março. E não há 1 minuto, 5 minutos, 10, meia hora para se pensar: é preciso ir à exposição das 7 milhões de outros que está ali ao lado? É possível ir a ver a biblioteca municipal que fica a 300 metros da escola? É possível? Não. Mas é possível eu ter as avaliações programadas, e a diretora de turma até disse: eu até tive que me sacrificar por causa dos meus colegas, mas a minha avaliação ficou para o dia de tantos de março. Nós não podemos saber. Portanto, há esta questão, umas pessoas a puxarem pela aprendizagem, outras a dizerem: não, está aqui um grande equívoco, o que é preciso é a avaliação. A escola está toda centrada nos testes, nos mini-testes, agora vai ser isto, os mini-testes. Depois nós dizemos: é muito importante a cooperação. Aliás, se nós falássemos com mais tempo, nós facilmente poderíamos concluir que não é possível haver diferenciação sem cooperação dos professores. Não pode haver isso. E quando nós dizemos que é importante a cooperação, as pessoas dizem-nos: pois é, mas a responsabilidade é individual, a responsabilidade final. Isto é, saber quantos alunos meus passaram e se eu fizer a asneira, quem é que me vai à mão para eu fazer a asneira, é uma questão individual. Portanto, quando o senhor me veio falar de cooperação, se realmente a responsabilidade é individual. A quarta questão é que quando nós dizemos é muito importante ensinar todos. Aliás, eu conto muitas vezes que uma vez apareceu no final de uma conversa que eu tive com professores, apareceu-me um jovem professor com uma perspectiva que parecia meia messiânica, a dizer-me assim: o que é preciso para ser um professor inclusivo? O que é preciso? Foi uma coisa messiânica, não é? Ao mestre, o que é preciso? Não. E eu disse: olha, antes de mais, ensine todos os seus alunos, ensine todos os seus alunos. E ele disse: mesmo aqueles dois, sim, mesmo esses dois, que são os mais complicados, mesmo esses dois. E a questão é que nós temos esta questão de ensinar todos os alunos de um lado e temos do outro lado a escola a dizer: vamos ensinar a maioria, vamos ver no meio deste naufrágio quais são os que se salvam. Não podemos salvar todos, pois não, o nosso voto não dá para salvar todos, vamos tentar salvar alguns. E aqui está uma outra antinomia que existe aqui entre o que nós dizemos e o que é que o trabalho nas escolas nos diz. A última questão é que nós dizemos que a escola é que se deve abrir. Dizemos que a escola se deve abrir. No outro dia eu estava a falar com diretores de turma, fiz uma ação para diretores de turma, e eu não resisti a perguntar o que é que se fazia numa unidade curricular que se chama Formação Cívica. Educação para a cidadania. Como? Agora é Educação para a cidadania. Educação para a cidadania. Então, ainda, como dizia o outro, ainda mais me ajuda. Sabe, um grande número de diretores de turma disseram que preenchiam as fichas que era preciso, preencher. Falou-me também que havia conteúdos da prevenção rodoviária portuguesa que era necessário também dar nesse momento. E houve vários professores que me falaram da importância do plano de evacuação da escola em caso de incêndio, que também era preciso, tinha que haver um momento, era uma questão de segurança dos alunos. E quando nós dizemos a escola deve-se abrir ao meio, e nós pensamos, parece que a escola, por outro lado, cada vez se balcaniza mais lá dentro, não é? Vocês desculpem que eu tenho muitos exemplos práticos, mas é o nosso dia-a-dia. No outro dia um professor dizia assim, foi no outro dia, há 2 dias não, na sexta-feira passada, ele dizia assim: pois é, sabe que eu estou numa escola onde os pais não são autorizados a entrar. Eu disse: mas isso é óbvio, o homem dizia eu também não posso entrar na escola da minha filha. Não é? Ele dizia isto, felizmente, ainda escandalizado. Como é que é possível eu dar aulas numa escola e que não deixem os pais entrar na escola? Portanto, existe esta questão. Mas eu não queria só colocar estas questões mais desta antinomia, gostava de vos deixar com 3 ou 4 ideias que eu penso que podem ser importantes para nós continuarmos, porque já começou, não é? Para nós continuarmos a mexer nestas perspectivas. Em primeiro lugar, eu penso que uma das prioridades, uma das questões que é, na minha perspectiva, cada vez mais importante, é nós mexermos, nós darmos uma nova vocação à gestão das escolas. As gestões das escolas,
nós pensávamos que iam ser umas gestões, digamos, que iam obviar às vezes alguma ausência de decisão, ou tibieza de discussão que havia nos conselhos diretivos. Tornaram-se muitas delas verdadeiros diretores no tempo como eu era quando andava no liceu, diretor da escola. É preciso dizer isto, que ao nível das gestões das escolas há dois aspectos que eu penso que é preciso serem fortemente modificados e trabalhados. Em primeiro lugar é a democracia interna da escola, em que há imensas decisões que em muitas escolas são tomadas exclusivamente por uma pessoa e que, obviamente, é de cima para baixo, olha, o senhor faça assim e acabou a conversa. E nós ficamos muito bem sem saber quais são os sistemas, quais são os modelos que existem para essas tomadas de decisões. A segunda questão, e eu estou à vontade com isto porque recentemente a minha associação, eu sou Ana não disse, mas eu sou presidente da Associação Portuguesa de Docentes de Educação Especial. E há pouco tempo nós escrevemos ao Ministério a dizer que era importante nós fazermos ações de formação para as direções das escolas. Vocês já pensaram que nós temos uma perspectiva completamente metafísica sobre as direções das escolas? As pessoas chegaram lá e a partir daí ficam iluminadas. Qual é a formação que existe para a formação das escolas? O que é que um diretor de uma escola ou de um agrupamento sabe sobre a inclusão? Por exemplo, se eu perguntar, isto de inclusão, há lá uns professores que tratam desses miúdos, já lá, inclusão para os meninos com deficiência. Sim, eu sei, já vou. Qual é a formação que as pessoas têm? Porquê é que nós continuamos a pensar que a pessoa, por facto de ser diretor, já percebeu o assunto e que era tão importante que estas pessoas tivessem alguma formação para diante, em vez de pensarmos se ele é diretor, deve saber? Não, se ele é diretor, é muito provável que não saiba. A segunda questão que eu gostava de colocar e que eu penso que é uma linha também de trabalho é a questão do apoio. Isto é, não vale a pena sermos muito bombóricos sobre isto, mas toda a gente sabe que a tarefa de ensinar e das escolas se complexizou de uma maneira impressionante, não é? Como vocês sabem, há autores que dizem ensinar, missão impossível, não é só falta a música. Isso não é impossível. Ensinar, missão impossível. E perante isto, o que é que pode tornar esta missão possível, suportável, desejável? O que é que pode tornar isto? É fundamentalmente o apoio que as escolas têm que ter. Isto é, uma escola não pode ter um professor, 30 alunos, naquela velha perspectiva dos meninos a aprender e os cavalos a correr. Não pode ter. Nós temos que pensar o que é que está por trás desta relação, o que é que pode fortalecer, o que é que pode enriquecer, o que é que pode ajudar o professor a diversificar. E este apoio tem que ser dado não só para os alunos, mas para os professores. Sabem que eu tenho um estudante de mestrado que, quando ele me veio falar sobre que queria fazer um trabalho sobre inclusão, eu disse, sim senhor, então tem que ir ver os alunos, e disse ele, não, sabe que eu quero fazer um trabalho sobre a inclusão é dos professores. Eu disse, que interessante, você quer fazer sobre inclusão? Sim. Sabe, é que nas escolas, há imensa desigualdade entre os professores. Se eles são muito antigos, já são velhotes, já não perceberam nada. Isso é no seu tempo. Se são muito novos, são os que têm mais poder do Sérgio. Os mais velhotes, eles já não sabem muito bem o que é que diz. Os mais novos, também não têm experiência. Depois, dentro dos professores, tu és professor de educação física. Música, música também eu queria ser. Uma vez era de corrigir os pontos que eu tenho de corrigir. Vamos por aí fora, não é? E quando nós pensamos no que é a estrutura dentro de uma escola, nós temos que pensar que, se calhar, esta componente do que é a inclusão, do que é a interação, do que é a cooperação dos professores, também é uma questão que tem que ser muito trabalhada ao nível deste apoio. Porque nós continuamos a ter professores que têm uma voz mais ativa do que outra, independentemente, do que é a intervenção deles, só por causa da questão da condição. O facto de a pessoa ser professor de música ou ser professor de matemática é uma discriminação de ser deficiente e não ser deficiente, ou ser homem ou ser mulher, porque nós não estamos a mexer na situação, estamos a mexer na condição da pessoa, não é? Que é uma questão que sociologicamente é tido no porta-aviões, não é? Não se pode ter as questões das condições. Bom, já passei o meu tempo e agora vai ser tudo ligado. Segunda questão, formação e serviço. Eu penso que a formação e serviço tem um papel fundamental no apoio aos professores. Penso que deve haver uma nova vocação dos departamentos e dos conselhos pedagógicos, que são, em grande parte, verbo de encher nas escolas.
verbo de encher nas escolas. Nós temos que encontrar uma nova vocação para o departamento e para os conselhos pedagógicos. Temos que valorizar na avaliação dos professores, já que temos a avaliação dos professores, vamos valorizar na avaliação dos professores o quê? Vencer a desigualdade, a inovação das práticas, as produções corporativas. Vamos valorizar isso também. Vamos levar as pessoas também à procura de uma inovação, nem que seja através da avaliação, o que ajude também na avaliação. Precisamos, obviamente, também de uma nova política em relação às questões de educação. Isto é, a política tem uma função fundamental de modelar e não de reagir. A política, através de um conjunto de meios, vai modelar o que é o futuro, não só reagir em relação ao presente, mas em relação ao futuro. E precisamos, obviamente, de políticas visionárias e não de políticas mínimas, que se vejam só a curto prazo para resolver a questão, mas visionárias em relação ao futuro. Última coisa, eu penso que, para além de tudo isto que eu disse, é fundamental que sejam criadas condições para as pessoas fazerem o melhor que sabem e o melhor que podem. Porque, frequentemente, as pessoas estão tão desanimadas, estão tão pouco apoiadas, que as pessoas estão a trabalhar muito abaixo, quando digo pessoas, digo normalmente professores, estão a trabalhar muito abaixo daquilo que são capazes de fazer. São pessoas que se tornaram impedidas, que se tornaram às vezes burras, porque são coisas que parece que estão à frente das pessoas e elas não conseguem ver por estarem nesta situação de desânimo, por esta situação de falta de cooperação, por esta situação de culpabilização e que resulta que as pessoas não conseguem entender. Portanto, também é preciso incentivar as pessoas para elas fazerem o melhor que sabem, o melhor que fazem, para elas se poderem cooperar, para elas poderem planear, para elas poderem intervir, para elas poderem relacionar com a comunidade e com as famílias. E, portanto, esta mão cheia de questões que eu gostava de deixar convosco para o debate. Então, estava agora em inglês. Boa tarde a todos. Cabe a mim aqui falar sobre os programas de diversificação especiais ou de diversificação de interesse. Eu devo-vos dizer que eu venho de uma tarde gloriosa em que de discussão feroz no grupo de autoavaliação do agrupamento, justamente sobre as questões do sucesso escolar. Mas discussão feroz e algumas das coisas foram aqui abordadas até que Sérgio Medida e eu pensei, sei lá, parece que ajuda-me a enganar. E tem a ver justamente com o problema do sucesso escolar. E eu vou falar um bocadinho sobre a questão das vias de investigação. Mas antes disso, gostava de colocar aqui uma questão que me parece que é prévia a tudo que poderei dizer sobre a diversificação do IADC. Que é o problema do primeiro ciclo. Eu já tive aqui a oportunidade, creio que da última vez, de focar assim ao leve o problema do primeiro ciclo. E, de facto, o primeiro ciclo é um problema. E é um problema porque as taxas de repetência no primeiro ciclo são elevadíssimas, principalmente no segundo ano de escolaridade, mas também nos outros anos. E porque o primeiro ciclo é realmente o pilar de tudo. Portanto, uma criança que sai do primeiro ciclo com um conjunto de aprendizagens realizadas, bem realizadas, tem a sua vida completamente facilitada nos ciclos subsequentes. Ora, nós temos hoje, nas nossas escolas, de facto, e da minha em particular, um problema com a questão do primeiro ciclo. Temos ensaiado várias coisas, como sabem, temos uma escola técnica, não é? E, portanto, tivemos a oportunidade, e temos tido a oportunidade, de ter recursos adicionais para o primeiro ciclo. Justamente para prevenir o insucesso escolar precoce. Ou seja, já aqui foi falado que há mais pequena dificuldade de aprendizagem, os alunos têm um apoio especial em que nós chamamos de programa Ancoragem, em que são retirados durante 6 a 8 horas semanais da sala de aula e estão com o professor a recuperar ao nível da língua portuguesa. Este programa aplica-se apenas ao primeiro ou segundo ano de escolaridade, na perspectiva de que, no final do segundo ano de escolaridade, todos os alunos estejam ao mesmo nível no que diz respeito às suas competências linguísticas e de leitura. O programa tem dado resultados.
mas o Ministério tem-nos dado recursos também, deu-nos recursos adicionais. E esta prática, que já foi divulgada várias vezes, portanto, esta experiência, eu hoje vejo agradavelmente que há muitas escolas que estão a seguir esta experiência, adaptando às suas circunstâncias, etc. Portanto, há uma consciencialização de que, de facto, o primeiro ciclo é fundamental. E eu diria que, se nós queremos combater o insucesso escolar, temos que, de facto, fazê-lo, em primeiro lugar, nesse ciclo de escolaridade. E até depois, devo dizer que eu, pessoalmente, defendo, não agora porque a conjuntura política não é muito boa, não é? Mas, há de haver tempos melhores. Eu acho que deveria haver uma alteração à lei de bases, no que diz respeito à estrutura do sistema. Porque, por exemplo, ao nível da escolaridade obrigatória, eu defendo 2 ciclos de escolaridade. Um com 5 anos, subdividido depois em fases, e um de 4 anos. Porque nós não podemos mais ter um sistema educativo cuja estrutura assenta nos interesses e na formação dos professores e não nos objetivos do país, nos objetivos das famílias, nos objetivos dos alunos, enfim, daquilo que é o interesse nacional. E, de facto, nós temos um sistema estruturado em função das habilitações académicas e profissionais dos professores e não queremos mexer nisso porque isso é um problema depois que os sindicatos é uma coisa que também acaba. Mas temos um dia que ter a coragem de o fazer. Porque ele deve estar orientado, de facto, em função dos alunos e não em função de outros agentes do sistema. Mas isto é uma partezinha aqui sobre a questão. Depois, o que é que eu defendo? Eu defendo a monodocência pura e dura em 3 anos de escolaridade, nos 3 primeiros anos de escolaridade, e depois um regime misto nos 2 anos seguintes, mas sem cair em grandes exageros de disciplinarização do primeiro ciclo. Não é? Percebi uma proposta de 2 mais 4. Não, 2 mais 4 na escolaridade não é na básica. Não, 5 mais 4. 5 mais 4. Sendo que os 5 deveriam ter uma estrutura de 3 anos de monodocência pura e dura, portanto, e depois nos outros 2 anos um sistema misto e equilibrado. Porque se nós caímos na disciplinarização, e estamos a cair, no primeiro ciclo, tudo se transtorna. E a questão do insucesso escolar agrava-se. Porque, tendo em conta a minha experiência prática de hoje, a questão das metas curriculares é o endeusamento máximo, a questão da avaliação sumativa é outro endeusamento, já nem há avaliação formativa, e toda a gente se esquece de uma coisa que é, para mim, é aquilo que é fundamental, é se os alunos aprendem ou não aprendem. Porque se aprenderem, toda a avaliação formativa, a sumativa, etc., decorre disso, não há problema absolutamente nenhum. Mas as pessoas esquecem-se disso e centram-se nas escalas classificativas, nas contas todas daquilo que eu chamo de ditadura da folha do cálculo, do Excel, da folha do Excel, que é uma coisa horrível, e numa coisa que agora me acusam, que eu achei extraordinária, mas eu acho que me acusam. Eu até fico orgulhosa de acusarem. É que eu não fiz as turmas sozinha, até fiz as turmas com a participação dos professores de primeiro ciclo. Mas pronto, sou eu. Eu, diretora, então é que sou a grande responsável, porque as turmas estão muito heterogéneas. E portanto, ao bocado estava-me a dar vontade ali que estava aqui a ouvir estas coisas, assim, é que é exatamente isso, não é? Este é o problema, é a heterogeneidade. Depois temos uma outra grande questão a resolver, que já foi aqui explorada, que é a questão da formação dos professores em serviço. Eu tive a oportunidade de dizer no último encontro, que eu, se eu mandasse, não mando, mas se eu mandasse, pegava em alguma parte dos dinheiros comunitários e fazia um programa nacional de formação de professores em determinadas áreas
e era daquela maneira e não era de outra, e era para toda a gente e acabou a conversa. Sem diferenciação. Não, é porque há momentos em que é necessário tomar algumas. Porque se nós estamos a pensar, tu precisas, tu não precisas, tu não sabes, daqui a ninguém se entende. E o que é facto é que há lacunas gravíssimas na formação dos professores, particularmente nos níveis mais inferiores, portanto, ou nos primeiros níveis, do sistema educativo. E isto prende-se depois ligação a outra questão, que é o problema das lideranças intermédias. Nas escolas tem que haver lideranças intermédias. E tem que haver lideranças intermédias proativas. Portanto, um professor, já aqui foi falado do trabalho cooperativo dos professores, da necessidade da cooperação, é evidente. Isso é uma evidência, da troca de experiências, etc. Mas tem que haver alguém que lidere esse processo. E a formação dessas lideranças intermédias é fundamental. E, neste momento, anda um bocadinho aos caídos, não é? Conforme a disponibilidade das escolas ou a sensibilidade existente, etc. E ainda há a questão dos professores, principalmente no processo. Eu arrumo já a questão do ensino secundário, que é assim, eu acho que tem que haver um profissional bem estruturado a nível do ensino secundário, que não seja discriminatório, que não constitua uma via discriminatória, mas sim uma via tão nobre quanto as outras. Não é? Mas a questão do ensino profissional no ensino secundário é mesmo para ser encarada a sério, estudada a sério, sendo ela comunicante com as outras, portanto, não sendo uma via estanque. Relativamente aos percursos alternativos que tanto se fala, eu vou-vos dizer qual é a minha posição. Eu sempre fui muito contra os percursos alternativos. E há um, então, que eu sou frontalmente contra e nunca entrou naquele agrupamento, que é a questão dos currículos alternativos. Eu considero, há experiências, eu sei que há experiências que correram bem, mas de um modo geral, correram mal. De um modo geral, foram altamente discriminatórias. De um modo geral, foram coisas de saldo, de terceira via, para onde se enxutavam os alunos difíceis que existiam nas turmas. E isto vem ao primeiro dia que não é assim. Não é? Eram os mais mal comportados, os mais coitados, os mais desgraçados, que iam para os currículos alternativos, que depois ficaram sem saída nenhuma, porque não fizeram exames nacionais e continuaram ali no secundário pendurado nas vias, não sei de quê, ou foram para os centros de emprego e ficaram na pior situação possível. Mas, apesar de... E sou absolutamente a favor de um currículo nacional na escolaridade básica. Com modificações, eu também acho que o nosso currículo tem que ser modificado. E continua a ser o problema dos professores que está aqui a implicar a coisa. Esta pulverização de disciplinas é que nós temos um currículo com muita disciplina, não é? Ao nível da escolaridade básica, com uma especialização que não se compreende. Só se compreende por uma coisa. É porque os professores têm determinadas habilitações e, portanto, têm que se dar resposta àquelas habilitações. Mas então forme-se os professores. Reciclem as suas professoras, quer dizer. Agora, isto tudo depois só vem acentuar uma coisa que o João Barroso abordou muito bem, como ele escreveu, que é a licealização das nossas escolas básicas e secundárias. Porque o peso da tradição, eu falava aqui o Sérgio Nizé um bocadinho da gramática da escola do século XIX e anterior, o peso dos liceus continua a existir de uma forma muito acentuada nas nossas escolas básicas e secundárias. Porque aquilo que existe no imaginário das populações, mesmo daquelas que nunca frequentaram o liceu, é a imagem dos liceus. E agora, ainda por cima, temos um ministro que adora os liceus, não é? E, portanto, tudo isto torna difícil, de facto, torna difícil romper com este ciclo infernal do insucesso escolar. Percursos alternativos. Houve um percurso alternativo que eu, de facto, achei que tinha qualidade. E pôs em prática. Que foram os cursos de educação e formação dos jovens. Em primeiro lugar, porque se destinavam os cérebros. Em
primeiro lugar, porque se destinavam a jovens de 15 anos ou mais. Julgo que é um pouco desajustado, para usar a palavra mais forte, colocar jovens menores de 15 anos em percursos alternativos. Porque a questão está na diferenciação pedagógica. A grande aposta tem de ser aí. Mas esses cursos funcionaram muito bem e tinham a vantagem de dar uma qualificação profissional aos jovens e de fazer com que eles, em pouco tempo, que já tinham uma tradição de repetência, conseguissem terminar a escolaridade básica com uma qualificação profissional e depois seguiam as vias que atendessem no ensino secundário. Normalmente seguiam a via dos cursos profissionais. Não é? E as próprias matérias, não é? As próprias disciplinas, eram disciplinas adaptadas à realidade. Portanto, não havia português, havia linguagem e comunicação. Era matemática para a vida, era outra matemática, não é? Etc. Abruptamente, o ano passado, nós recebemos a notícia, em junho, já eu tinha feito a candidatura de discurso e tudo, não é? Olha, ficaram todos arrumados no canto. Não há mais cursos técnicos. É a ordem. Nem pensar nisso, não há autorizações. Tudo cursos vocacionais. Eu não devo dizer que os cursos vocacionais, mas vou ter que entrar neles. Porque o sistema está-me a apertar de tal maneira que eu já não tenho muita saída profissional. E, portanto, tenho que ir para os cursos vocacionais. Eu considero os cursos vocacionais um engodo, um logro. Em primeiro lugar, porque se destinam a jovens que têm 13 ou mais anos. Ora, um jovem de 13 anos tem que estar a aprender o que os outros todos aprendem, com mais apoios ou com menos apoios. Criem-se os apoios. Formem-se os professores para a diferenciação pedagógica. Troquem-se experiências. Faça-se o que se fizer. Mas um jovem de 13 anos é um miúdo, quer dizer, tem que aprender o mesmo que os outros, porque senão nós temos aqui uma discriminação, porque estes cursos vocacionais inspiram-se naquela corrente que a Ana falou ao princípio, não é? Do modelo germânico, das vias da via dual, ou do sistema dual, muito precoce, e que é nem mais nem menos do que uma profunda discriminação social. Porque quem vai depois para isso, eu também não sei o que é que vai acontecer. Já aconteceu, porque eu já conheço os casos de outras escolas. Quem vai para isso, quem é? São os piores. É mal comportado, toma, vai. Não estuda nada, também vai. Falta que se farta, também vai. E os professores depois que ficam com aquilo são os mártires da coisa. Porque, primeiro, as disciplinas não mudaram. É português, matemática, história, não sei o quê, por onde fora, tudo igualzinho. Mas, quando chegamos à componente profissionalizante, eu desculpa, mas eu acho que eu vou mesmo utilizar uma palavra fortíssima. Dizer que a parte profissionalizante são 3 áreas que podem não ter nada a ver umas com as outras. Pode ser teatro, informática e eletricidade. Não é? Isto não é nada. Mas há escolas que têm. Vão só ver. Primeiro tem uma formação. Pois. Eu vou explicar qual é a diferença. Eu ainda não experimentei isto, ainda vou ter que ir contactar empresas. Já pus uma comissão a estudar o assunto. Pode ser prática simulada na escola. É verdade. Simulada. Eles primeiro têm uma formação teórica na área que for, não é? As casinhas de pilotados Brasil. Sim, para pior. E depois, no fim dessa formação, tem a tal prática simulada na escola. Ou na empresa, pode ser na empresa. Ou seja, chegam à empresa e vão ver como é que o eletricista montou esta coisa toda. Não é? Vão ver. Tem que imaginar o que é.
ou vão olhar para os computadores e ver como é que está ali a tecla, ou como é que põe lá não sei o que, a motherboard no computador, ou outra coisa qualquer. Não praticam. Não praticam. Enquanto que nos CEF, eles tinham uma prática em contexto de trabalho. Eu tive 3 ou 4 anos de CEF, e devo dizer que os CEFs de nível 3, que eram os nono ano, para mim eram os que funcionavam melhor. E que os miúdos, eu vi-os vivê-los em contexto de trabalho, e alguns conseguiram ficar empregados. Portanto, um deles era um CEF de comércio, de empregado comercial, e eles estavam a trabalhar nas lojas exatamente como se fossem funcionários. Portanto, e davam-lhes formação, as pessoas iam dar formação, eles aprendiam, etc. Portanto, houve outro que era de manutenção hoteleira. Houve vários que ficaram colocados em hotéis. Há um até, por vezes agora aparece lá, a complementar, está muito bem colocado aí naquele hotel ali ao pé das Abreias, no Sana. Ficou logo. E agora está a fazer um curso profissional para tirar o 12º ano. Portanto, isto é uma coisa. Agora, estes cursos vocacionais, é que isto é mesmo para enganar o pagote, desculpe a expressão, para dizer que se faz alguma coisa. E eu ainda não consegui perceber porque é que se acabou com os centros. Porque é que não se... Eu acho que continuam nos centros técnicos. Não se avaliou a experiência, não se avaliou a experiência. Mas, esta história dos cursos profissionais, dos vocacionais, foi lançado em 2012 como experiência piloto. Eu não conheço até hoje nenhum estudo de avaliação sobre o funcionamento destes cursos enquanto foram experiência piloto, e de repente, em julho, já com a rede toda lançada, disseram às escolas: não, nós não aprovamos nem o CEF e quem quiser vai para cursos profissionais. Portanto, isto não quer dizer, não consigo perceber porque isto, a não ser a tentativa de introdução do ensino dual. Só vejo essa razão. Há uma razão puramente ideológica, mais nada. Agora, o que é que acontece? As escolas estão confrontadas com um problema. É porque realmente, em relação a alguns alunos, pouco, porque os CEF tudo era muito controlado, não iam todos, aquilo era um controle muito grande de entrada, quer dizer, havia ali um certo patamar. Portanto, não era chutar para lá alunos. E, sobretudo, as escolas procuravam não pôr lá os piores. Porque se os pudessem lá os piores, a nada daqui funcionava. Portanto, tinha que ser aqueles que, de facto, tinham alguma vocação, que já não queriam estudar, ou que estavam já desinteressados, tinham 15 anos e tal. Portanto, e que era visto com as famílias e com o SPOL, isto também é visto com o SPOL, com os serviços de psicologia e tal, e que conseguia-se fazer ali uns grupos que funcionavam. Agora, o que é que acontece aos miúdos que estão motivados, desmotivados? Vamos ter que os pôr, não é? Mas eu nem sei bem como é que a minha afinismo para a coisa, afinismo ideológico, mas tem que haver uma resposta. E, portanto, eu vou ter que entrar nisto, porque eu já estou a ficar tão apertada, não é? Estou a ficar tão apertada. Pus um grupo de pessoas lá da escola, um grupo de pessoas a estudar o assunto. Como é que nós vamos implementar isto? E com que áreas? Porque para mim tem que haver uma coisa, tem que haver alguma lógica nas 3 áreas vocacionais. Porque, a menos que obriguem que a área tenha a ver com a formação das pessoas que lá têm, não é? Que essa é outra questão que se pode colocar. De modo que eu gostaria de dizer sobre isto, não vou alongar muito mais, vou só dizer uma coisa ao David Marinho, esqueci. Como é presidente lá da Associação das Pessoas do Ensino Especial, faça lá uma sensibilização no sentido de os alunos do ensino especial não devem reprovar. Acho que não. E reprovam. Com o argumento de que também não sabem, não aprenderam. Ora, se têm um programa educativo próprio, das duas, ou o programa está mal feito, ou eles têm que atingir, não é?
Este é o último desafio da Inês. Pode tentar primeiro. Precisava de uma sessão sobre isto. E as inquietações. Que é uma área bem inquietante. Eu só gostava de recomendar, se conseguirem ter acesso ao relatório produzido pela Direção-Geral da Educação sobre os percursos alternativos, questões que se prendem com os CEPs e aparentados, quer dizer, as modalidades alternativas curriculares. Penso que saiu em 2013. Né? É um relatório notável, porque nos revela aquilo que provavelmente alguns de nós antecipávamos, não é? Mas o facto de estar escrito e por uma entidade pública responsável, em determinada altura, pensei que seria um relatório para inutilizar tudo o que havia, para que se implementasse a tal via vocacional anual. Mas pode ser maldade minha. Agora, o que é muito rico de informação é mesmo isso. Quando chegamos à conclusão, por exemplo, cerca de 30 a 35% dos alunos que acedem, por exemplo, aos percursos ou currículos alternativos, aos currículos alternativos, que esse número tão imenso nunca teve uma promoção. Ele foi engailado nesses currículos. E depois, quando se vê que eles não trazem nenhum proveito social, é mais inquietante ainda. Portanto, é um belíssimo relatório. Eu não tenho aqui, escrevi sobre isso, etc. Mas já falei de informação, não é? Escrevi um texto sobre essa questão. Mas acho que às vezes a informação nos ajuda a ver isso. Vai haver debate, vai. Eu tive essa sugestão.